Olá, família! Que a paz de Jesus te encontre onde você estiver. Estamos começando mais um estudo de GDC da Igreja da Cidade e eu quero começar com a leitura do devocional de hoje, dia 16 de dezembro, com o tema Edificado na Rocha. Mateus 7:24, quando Jesus diz: "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha." A vida cristã é um trabalho árduo. Esse cristianismo, a nossa jornada, envolve esse trabalho sistemático de aprender e implementar as verdades que nós temos na palavra de Deus. A profundidade que eu e você vamos construir na nossa maturidade espiritual, ela não vem sem esforço. Jesus, nessa parábola, fala que um homem que toma as palavras de Deus e edifica a sua vida sobre elas é como um homem sábio. Ele fala que é alguém que constrói sobre a rocha. Construir sobre a rocha não é nada fácil. Na comparação entre a rocha e a areia, é muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais cômodo construir algo sobre a areia, que é um terreno mais fácil de administrar, de lidar. Agora, sobre a rocha não, ela dá muito trabalho de ter uma fundação nesse lugar. E é onde que nós vamos perceber a diferença dessa construção é quando vem os tempos difíceis, quando enfrentamos as tempestades da vida. Porque a casa que está edificada na rocha, ela vai ser sustentada, ela vai se manter em pé, né? Ao contrário daquela que é construída na areia. E o que nós aprendemos aqui é que não existem atalhos para a nossa maturidade espiritual. Ela vem sim por meio de muito trabalho, por muita obediência àquilo que Deus nos ensina. Então, da próxima vez que você ouvir o Espírito Santo, você entender a palavra de Deus, comece de imediato a edificar a sua vida sobre essa palavra e obedecer para que no tempo difícil a sua casa, a sua vida possa se manter em pé. Amém? E o nosso tema de hoje, do nosso estudo de GDC, fala sobre a corrida. E o texto do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ilustra muito bem isso. Quando ele diz: "Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé." Como é bom, como é prazeroso a gente perceber que concluímos uma tarefa, que fechamos um ciclo, que encerramos algo que estava sendo produzido, não é mesmo? Eu não sei você, mas às vezes a própria lista de tarefas que nós temos para fazer num dia ou numa semana, quando você pode riscar aquilo, quando você dá um check de algo que foi feito, isso gera uma sensação muito boa, né, de uma tarefa, um dever cumprido, né? Missão cumprida. E esse sucesso, ele não acontece, né? Não depende apenas de como você começa algo, mas muito e especificamente sobre como você termina, né? É muito importante terminar bem aquilo que nós começamos. E muitos atletas, né? Usando a metáfora aqui da corrida, eles podem até começar muito bem, mas ao longo da jornada sofrer uma lesão, né, ter alguma limitação e não conseguir concluir. O apóstolo Paulo está ilustrando isso, né, que ele se sentia feliz por terminar, né, a sua corrida. E nós vemos, né, que a nossa jornada ela não é isenta de desafios. Como nós acabamos de ler no devocional, né? O dia mau, ele vem, ele existe, né? E essa é a realidade da nossa caminhada com Jesus. Nós vamos viver desafios, né? Imprevistos. Essa jornada cristã que o próprio apóstolo Paulo ilustra como uma verdadeira batalha. Ele mesmo, né?
teve situações muito tensas, né? Ele teve perseguições, incompreensões, traições e até mesmo ameaças de morte. E mesmo diante disso, ele perseverou até o fim com determinação. Talvez nesses últimos dias que faltam aí para terminar o ano, é possível que a gente faça uma retrospectiva. Pense como foi o nosso ano, né? Tudo aquilo que nós vivemos. E eu quero te encorajar nesse estudo, né? A gente a pensar em como terminar de uma forma abençoada esse ano, né? E no estudo a gente vai refletir um pouquinho sobre como perseverar até o fim, pensando e declarando com confiança, como nós lemos esse texto: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Para que a gente persevere então nessa corrida com Deus até o fim, em primeiro lugar é importante acessar os recursos do céu. Zacarias 4:6 diz: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. De novo, né? Haverá momentos em que eu e você vamos estar vivendo que parece que estamos diante realmente de um impossível. Nada pode ser feito e a tendência é, às vezes, querermos refazer o processo, nos dedicarmos mais ainda para resolver. E era o que o povo de Israel aqui estava percebendo, né? Diante da destruição da cidade, e Deus deixando muito claro que aquela reconstrução ela iria acontecer, mas não apenas pelos recursos humanos, né? Mas pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes, quando eu e você focamos apenas nas nossas habilidades, nos nossos recursos, na energia que temos, nós podemos nos sentir desanimados, sim. E é importante, né, receber essa orientação e a presença de Jesus, porque o sucesso dessa nossa corrida, ela realmente não depende dos nossos próprios meios, né? Mas da obediência e da direção do Espírito de Deus. Será que você está encontrando alguma dificuldade nesse tempo, algum desafio? Qual é o recurso do céu que você precisa acessar hoje? Segundo lugar, para que eu e você possamos perseverar na corrida com Deus até o fim, nós precisamos enfrentar as tentações com a palavra de Deus. O texto de Mateus 4 vai lembrar da tentação que Jesus enfrentou no deserto, dizendo aquele momento em que o tentador diz: se tu és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como nós estamos reforçando aqui, a vida cristã não é livre de problemas e nem de tentações. E muitas vezes a tentação ela vai surgir logo após uma grande vitória espiritual, uma grande conquista, uma grande resposta de oração. Nós podemos ser tentados, podemos ser levados a enfrentar os nossos próprios pensamentos, né? Distanciamento de Deus. Cada livro das Escrituras, cada texto que nós temos na palavra, eles trazem um encorajamento, eles trazem uma revelação, uma verdade do céu para nós. E elas nos ajudam a combater essas mentiras, né, que o inimigo insiste em nos apresentar. Alguma dúvida, né, e sobre a incredulidade diante de tudo aquilo que eu e você temos vivido. Então é muito importante que a gente estude, que nós meditemos na palavra para termos sucesso na nossa corrida. Pergunta para ti: você tem buscado a palavra de Deus em momentos de tentação? Medite na palavra de Deus. Faça um exercício durante o seu dia, não apenas a leitura rápida do devocional, mas deixe a palavra de Deus ler você em todos os momentos. E por fim, para que eu e você perseveremos na corrida com Deus até o fim, é preciso abrir espaço para o agir de Deus. Isaías 54:2, o profeta vai lembrar desse texto, Deus dizendo: alargue
o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Aqui está falando sobre a futura glória de Sião ou o futuro glorioso da igreja. Deus é um Deus abundante, é um Deus generoso e Ele age no sobrenatural. E apesar dessas tantas dificuldades que eu e você enfrentamos, a presença de Jesus sempre vai nos trazer frutos de alegria e podemos gerar expectativa com relação ao futuro. É preciso então que eu e você possamos alargar o lugar da nossa tenda, da nossa vida, porque a presença de Deus traz uma nova dimensão para todos os ambientes onde eu e você estamos vivendo. Para que a gente possa avançar, correndo com perseverança até o final, é preciso que a gente se arrependa do nosso pecado, que a gente não resista ao direcionamento do Espírito Santo, que a gente busque nos aperfeiçoar com relação ao nosso chamado, estudando, servindo e buscando conhecer a Deus em intimidade. O motivo principal de tudo aquilo que nós fazemos é o relacionamento com o Pai. E quando a gente deixa Ele assumir o lugar que Ele tem na nossa vida, a nossa rotina se molda ao caráter dele e não ao contrário. Como você pode hoje abrir espaço na tua vida, na tua agenda, para o agir de Deus? Hebreus 12, 1 e 2, texto lindo, ele traz o seguinte: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nesse ano, o ano sobrenatural, nós aprendemos que nós podemos viver uma vida com Deus independente do mês, da estação, da circunstância que nós estamos vivendo. E viver uma vida repleta do poder do alto, da ação realmente sobrenatural, de milagres, de bênçãos. E essa é a verdadeira prova da fé que nós temos em Deus, não no entusiasmo do início de algo, da nossa jornada, mas a capacidade de perseverarmos até o fim com Ele. Nas próximas semanas, reflita, medite no seu tempo devocional, de maneira que você possa perceber aquilo que Jesus construiu no teu coração diante dos desafios desse ano e de que forma Ele pode te preparar para o novo em 2025. Te convido para estarmos juntos na celebração da virada do ano, no dia 31 de dezembro, aonde você estiver, na sua igreja local, e profetizarmos, agradecendo pelo 2024 e juntos entregarmos o nosso próximo ano nas mãos do Pai. Que Deus te abençoe profundamente nesse estudo.